Esther, que história maravilhosa! Esther foi rainha da Pérsia. Agora o interessante é, Esther era uma mulher judia e os judeus foram escravos, foram cativos. Da Pérsia, antes do Império Medo-Persa, né? Antes dos assírios, antes dos babilônicos, no caso de Esther. Tá? Então veja só, quem conhece um pouco de história de Bíblia, eles foram exilados. Neste momento da história, já muitos judeus haviam voltado para a reconstrução, o templo que havia sido destruído, né, pelos babilônicos, o templo em Judá, os muros de Jerusalém, tudo isso já tinha passado por um processo de reconstrução com Neemias, Esdras, para trabalhar a parte espiritual, porque ele era um descendente de sacerdotes e conhecia a lei, então ele voltou com esse propósito de restaurar a parte espiritual do povo que estava perdido, muitos anos cativos e deixaram de seguir os mandamentos, de cumprir a lei de Moisés. Nós estamos falando de Antigo Testamento, e posteriormente, gente, posterior a isso, muitos, bom, não tantos na verdade, segundo a Bíblia, alguns milhares, muito longe de ser a maior parte do povo antigamente hebreu, do povo judeu, voltou para sua terra natal. Uma parte continuou vivendo, porque nos anos de exílio formou família e tal, e se estabeleceu dentro do Império Persa e não voltou para a cidade natal. Foi o caso de Esther com a sua família, enfim. Esther perdeu os pais, foi educada, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas versões aparecem. E a história de Esther é muito interessante, porque Deus coloca ela em uma posição de autoridade. Como assim? Gente, qual era a probabilidade de uma ex-escrava, ex-cativa, de um povo que era odiado pela maioria dos medos e dos persas, se tornar a escolhida do rei da Pérsia para ser a sua rainha? Se alguém pensasse nessa possibilidade, falasse assim, é impossível. E nós estamos aqui falando que o nosso Deus é um Deus de milagres. O que aconteceu foi um milagre. Deus abriu, nós vimos na semana passada, nós aprendemos 3 pontos, e o primeiro ponto era esse: Deus abre portas de oportunidade onde elas não existem. Qual que era a possibilidade de Esther se tornar rainha da Pérsia? 0, menos 20, menos 50, menos 100. A probabilidade era contrária. Porém, acontece um episódio que a rainha da Pérsia, que era Vasti, fica mal com o rei busca com seus conselheiros conselho e decide tirar a Vasti. Falou, Vasti não vai ser, mas destituiu o cargo de rainha da Vasti. E eles decidiram pediram na verdade, para que as mulheres mais belas de todo o império fossem levadas para um harém. Elas passariam por um tratamento de beleza, um cuidado durante 1 ano, e depois se apresentariam ao rei Assuero. E o rei Assuero escolheria entre talvez milhares de mulheres, belas mulheres, uma para ser a rainha. E dentre dessas milhares de mulheres, Esther, ele não sabia que ela era judia, mas Esther chamou a atenção. E a Bíblia fala que Esther não se arrumou de maneira tão pomposa como as outras mulheres, não se maquiou tanto. Né? Quando você vê a história fala que ela seguiu o conselho, ela foi simples, ela foi humilde, ela deixou transparecer mais a beleza natural do que qualquer outro tipo de adereço, e mesmo sem muita coisa que provocasse uma atenção, chamasse a atenção, mas declaradamente, entre todas, Esther foi a escolhida. Esther se tornou a rainha. Por quê? Tudo que Deus faz tem um propósito. E aí é o que? Deus te colocou numa posição, Deus te levou a trabalhar numa empresa, Deus te colocou numa igreja, Deus te colocou no lugar onde você mora, aonde você está, no bairro em que você está, para você fazer a diferença. Tem um propósito. Deus não faz nada que não seja intencional. Deus não faz nada que não seja intencional. Deus elevou Esther só porque ele queria elevar o povo judeu ali diante do Império Persa? Tinha mais do que isso. Os judeus, eles eram odiados. E isso piora quando nós temos aí a figura de Amã, o primeiro-ministro na época, braço direito do rei, que fica ainda mais possesso. Já não gostava dos judeus, já odiava os judeus. Mas quando Mardoqueu, ou Mordecai, não se prostrava diante dele, eu até contei na semana passada a curiosidade de que ele carregava, segundo os estudos do judaísmo, os registros dizem que Amã ele carregava um deus pendurado no pescoço, um deus pagão.
E Mordecai não fazia nem reverência, nem sequer cumprimentava, porque não iria cumprimentar a esse Deus a quem Amã servia e que ele carregava consigo. Então, e toda vez que Amã, como grande autoridade, segundo no reino, passava em um lugar, todo mundo se prostrava, mas Mardoqueu, que era o primo de Esther, judeu, não fazia isso. Isso criou uma raiva e Amã bolou um grande plano para destruir todos os judeus. E ele fez com que convenceu o rei, na época, a assinar um decreto, a selar um decreto, dando autoridade a todos aqueles que odiavam os judeus, a matarem os judeus, com o aval do governo, com o aval do rei. E aí, Mardoqueu se veste de saco e cinza, começa a andar pela cidade dessa maneira. Esther fica sabendo, manda uma pessoa que está junto com ela, um dos seus súditos ali, saber o que está acontecendo com Mardoqueu. E ela fica sabendo que o povo vai ser destruído, que o rei assinou um decreto para que todos os judeus fossem destruídos. Isso em 13 de Adar. E eu estou falando para você que hoje é 14 de Adar. Só para você entender que não é por acaso que nós estamos falando sobre Esther. Falamos sobre Esther na semana passada. De acordo com o calendário bíblico, o calendário do judeu, hoje é o dia em que Deus deu a vitória definitiva para o povo judeu da morte. Deus mudou a sorte. Qual era o destino dos judeus naquele período, naquela época, após o rei decretar que todos os judeus poderiam ser mortos, com o aval do rei? Todos aqueles que odiavam podiam matar com o aval do rei o judeu que vivesse próximo a si. Era a morte de todos. Qual era o seu destino? Entenda. Veja, porque tem gente que tem... É interessante, né? Um cristão com aversão ao judaísmo. O cristão com aversão de judeu. Gente, a gente não pode... A Bíblia é muito clara em dizer que ore por Israel. Quem ora e ama Israel vai ser abençoado. Quem já ouviu isso? Gente, Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo, quando veio como homem, foi o único judeu a cumprir a lei de cabo a rabo, a Bíblia diz. Nós não estamos num processo, vou repetir isso para não criar polêmica com ninguém aqui, não estamos num processo de judaização da igreja, de jeito nenhum. Mas, gente, entender a história de Purim, a história da mudança de sorte do povo de Israel, são nossos irmãos. Gente, a Bíblia estabeleceu Israel como o povo que discipularia todas as nações e levaria todos a Cristo, seria o grande exemplo. Israel falhou em ser exemplo. Israel, quando Jesus veio, não reconheceu o Messias, e a primazia da salvação foi oferecida a nós gentios, que não somos de ascendência judaica. Estamos aprendendo aqui, alguém está aprendendo aqui um pouco? E aí, todos, a Bíblia fala que, Paulo diz isso, que de ambos os povos, o povo estabelecido por Deus para ser referência, que falhou e que não aceitou a Jesus como seu Messias, e os gentios que agora podem ser filhos adotados, a Bíblia fala que desses dois povos, igreja, como nosso querido irmão Marcos pregou aqui, trouxe aqui na palavra da mensagem aqui, tá? Tanto os gentios quanto o povo de Israel foram feitos um povo só. Nós fomos feitos um povo só. Todos agora temos direito à salvação e a viver com Deus. Então, os judeus são nossos irmãos. Há judeus que estão num processo, graças a Deus eu conheço vários. Meu cunhado, que já é falecido, foi um judeu que se converteu, se tornou um judeu, como eles chamam, messiânico. Ele continuou seguindo as tradições judaicas, ele inclusive era um razã dentro, ele era uma pessoa que fazia as orações nas sinagogas, nas cerimônias de Shabat, enfim. Ele veio a falecer, minha irmã se tornou uma mulher judia. É uma história aí bacana, eu tenho duas sobrinhas que são judias, hoje são judias com certificado, tem um segundo nome, porque o judeu tem essa questão de mudança de nome, tá? Então minha irmã e minhas duas sobrinhas gêmeas, elas têm um nome, dentro de Israel, elas são reconhecidas por um nome em hebraico, são nossos irmãos em Cristo, e nosso papel como igreja é orar para que o Senhor alcance o povo de Israel. Israel está em guerra? Tá! Nós devemos nos posicionar como igreja? Sim. Devemos orar por Israel? Sim. Devemos orar pelo Hamas? Sim. Sim, em nome de Jesus. Gente, conversávamos com alguém essa semana passada, a respeito disso. Gente, Jesus morreu por quem? Por todos. Todos envolvem o Hamas?
Ah, mas aqueles terroristas, eles mataram bebês. Mas Jesus morreu por eles? Nossa, no ano anterior aí que teve, né, toda uma polêmica, uma polarização política, Bolsonaro, Lula, tanta gente aí crente, lançando maldição no Bolsonaro, no Lula. Gente, Jesus morreu pelo Bolsonaro e pelo Lula também, você tá ligado? Tá entendendo isso? Tá? E a partir do momento que a Bíblia fala que nenhuma autoridade acede aí, tem posição de autoridade, se ele não permitir. E a partir do momento que nós temos uma autoridade, o que a Bíblia fala sobre as autoridades? Que nós devemos orar por elas e nós devemos honrá-las. Goste você ou não de quem está na presidência, de quem está no governo do estado, de quem está no governo da sua cidade. Você está entendendo? Gente, por isso que nós andamos na contramão do sistema. Ser crente é diferente. Ser crente não é a mesma coisa não que ser do mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que hoje o que tem acontecido muito, já há vários anos com a igreja, é que a igreja tem se conformado com o mundo, tem adotado os mesmos padrões, a mesma forma de ser, tem trazido pecado para dentro da igreja. Igreja Lagoinha é uma igreja que vai pregar a palavra de Deus, concorde-se ou não. Você achou ruim? Que pena! Que Deus trate teu coração, que o Espírito Santo te convença. Tá? Mas o papel da igreja é orar por tudo e por todos. E orar pela salvação. Orar para que esses terroristas do Hamas encontrem Cristo. Tenham um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. Para que eles possam também receber a salvação. Eles não sabem o que fazem. Jesus da cruz. Senhor, perdoa. Eles não entenderam o que está acontecendo. Eles não sabem o que fazem. Eles estão me crucificando. Mas a culpa não é deles. Entenda. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Pai, perdoa. Nós temos que ter esse coração. É difícil? Não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil. Você orar por... Eu tenho uma ovelhinha que eu cuidei por um tempo lá em São José dos Campos, que ela falou, uma coisa que ela conversou comigo e com a minha esposa foi justamente isso. Só tem uma pessoa da minha família que eu não consigo perdoar. Pastor, desculpa, mas eu ainda não consigo perdoar. E a gente falou, vamos orar por você. Porque você, enquanto você não liberar perdão, você vai estar presa nisso. E você precisa ser livre, o cristão precisa ser livre, nós somos livres. Que em nome de Jesus, se você chegou aqui preso por seja lá o que for, se a tua prisão hoje é justamente você estar magoado, ferido, machucado por alguém, por alguma instituição, pelo seu trabalho, pelo seu chefe, seja lá quem for, por um parente seu. Tem uma frase que uma pessoa que a gente conhece costuma falar, que ela fala assim, ó, parente e crente, tudo morde a gente. Ei, Jesus, tem misericórdia! Tem misericórdia! Tá? Geralmente os mais próximos é aqueles que têm mais poder para nos ferir, né? Se alguém lá fora, se alguém me xingar na rua, eu não vou nem ligar, nem conheço. Vem cá, te conheço? Nem te conheço, então xingou, nem estou ligando. Mas as pessoas mais próximas, o diabo usa para nos ferir, para criar mágoa, para gerar raiz de amargura dentro da gente. Isso te prende, isso te limita. Em nome de Jesus, seja livre nesta manhã de domingo. Seja livre, nós estamos falando de mudança de destino. Enquanto você estiver preso, você não vai ter o seu destino mudado. Gente, nós temos duas categorias aqui. Nós temos aquele que quer ser liberto. E temos aquele que até já foi liberto, mas continua vivendo como se fosse escravo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. O Egito não saiu deles, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Muito pregador fala isso, é verdade. E aí eles queriam fazer do jeito que eles sabiam. Eles ainda estavam, não entenderam. Gente, não entenderam quem eles são em Cristo. Não reconhecem ainda a sua própria identidade, estão presos. Seja livre nesta manhã, em nome de Jesus, seja livre. Na semana... Isso aqui foi a introdução. Gente, não vou passar do tempo não, fique tranquilo, tá? Mas eu estou deixando Deus conduzir, porque poder de Deus está aqui, Deus está aqui, aleluias. Então Deus abre portas de oportunidade onde elas não existem, Deus vai abrir portas para você, aonde você nem imagina. Só que o segundo ponto da semana passada foi, Deus te coloca em lugares estratégicos por um propósito, então esteja disposto a cumprir com o propósito de Deus. E o terceiro ponto que nós trabalhamos semana passada foi, independente da sua posição, continue dependendo de Deus, pelo amor de Deus, não deixa subir a cabeça. Esther não deixou subir a cabeça.
quando ela entendeu que Deus a colocou como rainha por um propósito, quando ela entendeu que o povo dela ia ser destruído e provavelmente ela também, porque assim que descobrissem que ela era judia, havia um decreto que podia matar todo judeu, então a própria rainha poderia ser morta. Quando ela entendeu isso, ela falou, vou arriscar a minha própria vida, porque ela já está, gente, o meu destino já é a morte, o destino do povo já é a morte, o nosso destino era a morte. Jesus veio e trouxe vida, mas o nosso destino era a morte, era inevitável, a morte é inevitável. Cristo é aquele que traz a vida e coloca em nós e nos dá de novo o direito de viver eternamente ao lado de Deus. Mas o nosso destino, o destino da humanidade atualmente é a morte. Todos estão fadados à morte, por isso nós estamos pregando sobre mudança de destino. Deus é o Deus que muda o nosso destino. E aí Esther, naquela posição, ela entendeu, eu dependo de Deus. Apesar de eu ser rainha e de repente poder, pelas minhas próprias habilidades, seduzir o rei, quem sabe, para convencê-lo, ela fez o quê? Não, vou jejuar. E ela mandou uma mensagem para Mardoqueu anunciar para todos os judeus jejuarem por 3 dias, por isso que eu entrei num jejum, entendi de Deus que era uma direção. Estamos nos colocando na brecha pela igreja de Pindamonhangaba. Algo que precisa romper, a Bíblia fala que tem demônio que não sai, se não for por jejum e oração. Jejum é uma disciplina espiritual. Então nós estamos aqui falando com autoridade a esse respeito, em nome de Jesus. Se você vem sendo oprimido pelo inimigo, não vai continuar sendo oprimido. O dia da tua libertação, da libertação da opressão é hoje. Você vai sair dessas prisões espirituais em nome de Jesus. Falo com autoridade, nós vamos romper isso em nome de Jesus. O jejum é reconhecimento, dizendo, Deus, não importa a posição que eu estou, não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou autoridade, não importa se eu sou presidente da república, não importa se eu sou um alto gerente, se eu tenho um cargo poderoso, se eu sou... Não importa. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos dele. Eu posso ser influente, eu posso ter conhecimento, eu posso falar bem. Gente, mas isso vai fazer com que eu rompa, que eu consiga romper com toda a artimanha do maligno? Não, eu não tenho esse poder, por mais habilidades naturais que eu tenha. Nem você tem. Fazer a obra que a igreja de Cristo veio fazer aqui na terra, de quebrar as cadeias do inimigo, de avançar terreno, de onde a planta do nosso pé pisar esse lugar, se tornar herança espiritual nossa, isso só Deus pode fazer. Então, eu preciso reconhecer diante de Deus, você precisa reconhecer diante de Deus que nós não somos nada, que tudo que nós somos vem dele, tudo que fazemos é para ele, e que nós precisamos dele para romper, para essa igreja avançar, para você avançar na tua vida, para você ser livre de cada uma dessas cadeias que ainda tem te prendido. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Não convencemos e não temos poder, quem tem poder é Deus. Então reconheça isso em nome de Jesus. O Deus que muda o nosso destino, a continuidade disso. Na semana passada eu falei rapidamente, mas não entrei em muitos detalhes. Mas eu quero dizer a você o seguinte, busque conselhos. Eu quero o ponto número 1 de hoje. Seja uma pessoa que busca conselhos. E que busca conselhos com aquele que sabe dar conselhos a respeito do que precisa ser dado conselho. Tá? Na história de Esther, essa é uma das lições principais. Esther, capítulo 1, versículo 13 até o 15. Ele vai colocar ali, vou ler aqui, está escrito assim, como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. O rei Assuero, quando a Vasti não quis se apresentar, Vasti era rainha antes de Esther, Vasti não quis se apresentar quando o rei estava numa comemoração, numa festa, e chamou Vasti. Ele queria que Vasti desfilasse para todo mundo, para que a beleza, diz a Bíblia que ela era muito bonita, e o rei queria ostentar a sua rainha. E ela não aceitou. E quando isso aconteceu, ele ficou furioso, mas ele não agiu por impulso, como muitos aqui agiriam hoje, hein? Manda matar, corte-lhe a cabeça. Quem lembra de Alice no País das Maravilhas? Lembra da Rainha de Copas? Cortem-lhe as cabeças! Então, ele não fez isso. Ele foi, peraí, vamos buscar os conselheiros. O que eu posso fazer de acordo com a lei? E aí ele buscou quem para se aconselhar? Pessoas que manjavam da lei, pessoas que eram especialistas na lei, pessoas que conheciam a lei do império.
E aí ele se aconselhou com qualquer um? Não! Seja, a gente está cheio de gente aqui, ó, que já cometeu erros na vida, que já caiu em situação de laço, porque foi dar ouvido para amigo, e que não era amigo de verdade, porque é aquele amigo que passa a mão na cabeça, sabe? Ah, tá assim, que bonitinho, vai nessa mesmo, viva a vida, fala o que você que bem entender, você que sabe. Né? O amigo que é amigo mesmo, se ele vê que o amigo está em situação de perigo, e ele sabe, ele vai falar assim, não vai, cara, dá um jeito, tá não sei o quê. Né? E aí tem muita gente que vai, mau amigo é ser especialista, eu vou direto no amigo, mau amigo é especialista em lei? Não. E você precisa de ajuda na área de direito. Então você vai procurar algum advogado, alguém que conhece. Você está entendendo? Tá? Eu conheço um pouco de lei, mas eu não tenho formação nessa área. Vou buscar o conselho para saber como agir de acordo com as leis. Gente, se for coisa de imóvel, como hoje eu atuo como corretor de imóveis também, eu conheço. Até certo ponto. Fora disso, não é mais minha zona de conhecimento. Então, mesmo eu sendo pastor e de repente eu posso realmente na área espiritual e bíblica, eu tenho me dedicado. Um pastor, um líder cristão, ele precisa se dedicar à palavra de Deus. Se você conheceu lideranças, pastores e tal, que mal sabem a Bíblia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É nosso papel, nós precisamos conhecer a palavra com profundidade. A gente precisa se dedicar todos os dias a esse propósito. A gente precisa conhecer cada vez mais a Bíblia. Então, nessa área eu posso te ajudar bem. De repente, na área do direito, mesmo eu sendo teu pastor, eu não vou poder te ajudar, mas a gente pode recomendar alguém, busque conselho com algum advogado que eu conheça. Vocês estão entendendo? Mas buscar conselhos, quem já leu o livro de Provérbios, Salomão fala, na multidão de conselhos a sabedoria, é com conselheiros que você vence a guerra. Porque, de novo, igreja não se faz no singular. A igreja só existe aspecto espiritual na igreja, sim ou não? Não! Gente, uma igreja para se estabelecer, a gente precisa entender de como é que funciona a lei, como é que faz as atas, como é que faz para abrir juridicamente um CNPJ da igreja. Esse pastor aqui tem esse conhecimento específico? Não. Por isso que aí eu busco o auxílio dos nossos líderes e pessoas que têm esse conhecimento. Nós temos área jurídica dentro da Lagoinha. Não necessariamente são pastores, mas são pessoas que conhecem dessa área jurídica para poder dar início a esse processo, abrir CNPJ e tudo mais. Então vocês estão entendendo que nós precisamos de conselhos para poder avançar, mas temos que nos aconselhar com aqueles que são especialistas na área, não é com qualquer um. Então nós vemos inclusive Esther, olha aqui, Esther 2,15 diz assim, Assuero buscou conselho, mas olha Esther, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu a Esther. Antes de Esther, veja só, Deus com certeza houve uma interferência divina no processo de Assuero escolher Esther. Foi Deus que colocou Esther como rainha? Foi. Mas Esther, que estava ali no harém, enquanto todas as mulheres estavam usando de todas as suas táticas próprias, femininas, vou maquiar assim, vou fazer assado, eu tenho a minha própria tática, Esther foi para aquele que era o especialista no harém, fala assim, olha, você cuida, a sua responsabilidade é o harém do rei. Como eu devo me vestir, como eu devo me portar, como eu devo me apresentar? Ele falou sem exagero, tranquilo. E aí Esther fez o quê? Seguiu o conselho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava orando hoje de manhã, estudando, retomando essas palavras aqui. Quem não pede conselho, quem não pede ajuda, sabe qual é o principal orgulho? O principal problema, já falei. O principal problema é o orgulho, gente. Não, vão achar que eu não sei. Gente, se você não souber, está tudo bem. Você está entendendo? Que caia por terra em nome de Jesus. Orgulho é uma das raízes de todo pecado. Há uma tríade aí. E o orgulho é uma delas. Não deixe o orgulho. Precisa de ajuda? Pede ajuda. É para isso que a igreja está aqui. Precisa de oração? Pede oração. Nós estamos aqui para ajudar, que caia por terra todo orgulho nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esteja aberto a receber conselho, porque conselho não é uma coisa que a gente oferece, né? Quer um conselho? Quer um conselho? Né? Porque quando o conselho vai assim, gente, eu não me meto, eu não vou dar conselho para quem não pediu conselho. Você está entendendo? Então cuidado também com você ser palpiteiro demais, que aí tem gente que fica com raiva de você, né? Esses crentes que estão chegando aí, tu fica palpitando na nossa vida. Deixa a pessoa chegar e você se achegue, peça ajuda, peça oração. Nós temos hoje um time de intercessão, estamos orando por vocês toda semana. Gente,
reconheça a sua dificuldade e peça conselhos em nome de Jesus. 2, meu Deus, essa aqui. Aprenda a discernir os tempos. Isso para mim foi a palavra que o Senhor veio queimando já desde a semana anterior. Discernimento, nós precisamos de discernimento espiritual. Olha que interessante aqui, ó. Esther 5, do versículo 1 em diante, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Só para relembrar, aqueles que não estavam aqui semana passada, Esther fez 3 dias de jejum e foi se apresentar ao rei. Naquela época, quem se apresentava ao rei sem ter sido chamado era morto. A não ser que o rei falasse: não, não precisa matar porque eu aceito que essa pessoa venha até mim. E aí ele estendia o cetro de ouro, que foi o que aconteceu com Esther. Se o rei não quisesse receber Esther, ela foi lá sem ser chamada, o rei teria mandado matar. Era lei. Mas ele estendeu o cetro. O Senhor está estendendo o cetro de ouro para nós hoje aqui. Ele está te livrando da morte. Versículo 3 diz assim: e o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã e um banquete lhe prepararei. Aqui a história vai acontecer assim, ó. Ela foi até o rei estendeu o cetro: não vou te matar, o que você quer? Porque olha, você tem o meu favor, até metade do reino eu te dou. Esther poderia ter ali pedido ao rei o que ela queria, certo? Poxa, o rei já foi bom com ela, o rei a livrou da morte, e o rei ofereceu: olha lá, te dou metade do reino se você quiser. No primeiro encontro, ali naquele momento, o que Esther fez? Não é o momento de eu pedir ainda pelo meu povo. Aguardou. Ela teve discernimento. E aí ela pede para que tenha um jantar junto com Amã. O rei, ela e Amã. Quem conhece a história sabe que eles têm esse momento de jantar. E aí o rei fala a mesma coisa para ela de novo. Rainha Esther, o que você quer? Se você me pedir metade do reino, eu te dou. Sabe o que Esther fez? Ainda não vou pedir o que eu quero pedir, rei. Se o meu senhor rei aqui me permitir, eu quero jantar novamente com o rei amanhã, junto com Amã. E veja, isso foi, se ela não tivesse feito dessa maneira, a coisa não tinha acontecido como aconteceu. Contei na semana passada, entre um jantar e outro, o rei teve insônia e descobriu que Mardoqueu tinha sido responsável por salvar a vida dele de uns traidores que iam matá-lo. E Mardoqueu é honrado, Amã é humilhado, e em virtude disso, o coração do rei se voltou para este judeu e para os judeus. Esther sabia que ia acontecer isso, que o rei ia ter insônia à noite? Não. Mas ela estava conectada com o Espírito Santo ali. E teve discernimento. Discernimento é um dom de fazer o que tinha que fazer na hora certa, no momento apropriado. Tem hora que é para... Gente, nós estamos avançando, certo? Entenda que às vezes você precisa parar de um dia para o outro, antes de fazer um movimento. E isso não é paralisar. Isso é esperar no Senhor. Nós precisamos de discernimento. Quem sabe que muitas vezes, o falar de Jesus para alguém, se você falar na hora errada, num momento que a pessoa está odiando Deus ali, provavelmente ela vai ficar com mais raiva de Deus. Mas se você ficar atento ao Espírito, estiver buscando, e busque esse dom, gente, Paulo fala, busque os dons que você precisa para fluir. Discernimento é um dom que todos nós precisamos para que nós não sejamos enganados e para que nós tomemos a direção certa e possamos seguir a direção de Deus da maneira correta. Busque discernimento, que o Senhor te dê discernimento nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. É tempo de esperar, espere. É tempo de avançar, avance. É tempo de fazer a proposta, faça. É tempo de ainda não fazer a proposta, não faça. Quem trabalha com venda sabe disso.
Se você fizer aí a tentativa de fechar um negócio antes do momento certo de fechar o negócio, você perde o negócio. O cliente desiste. Discernimento, nós temos isso em Deus. Busque discernimento nele. Precisamos de discernimento. E para encerrar, está caminhando, seguindo a direção de Deus, mostrando a Ele disciplinas espirituais, oração, jejum, busca do Senhor, comunhão. Tem vivido isso, tem sido correto, tem sido obediente ao Senhor, tem reconhecido que sem Ele você não pode fazer, tem dado liberdade para o Espírito Santo fluir na tua vida, está sendo obediente. Ponto 3 é: colha os resultados da obediência. Veja só, aí alguém pode dizer, qual foi o resultado da obediência de Esther ali? E do povo que jejuou junto com Esther? Qual foi? Eles foram livres da morte. Até hoje os judeus comemoram principalmente isso. Mas só que o nosso Deus, ele não faz só o milagre, ele vai além. Olha o que diz aqui, Esther 8, versículo 17 diz assim: em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo. Só para vocês entenderem. Nesse momento, a história diz que Esther pediu, no segundo jantar, ela pediu ao rei, e Amã foi morto, foi enforcado no mesmo lugar que ele havia preparado, a forca que ele havia preparado para matar Mardoqueu, ele foi enforcado naquela mesma forca, e Esther pediu ao rei, por favor, cancela o decreto. Só que havia uma lei que dizia que os decretos do rei não poderiam ser cancelados. Então, na verdade, a história, eu sei que é um pouco violenta, se você ler a história das crianças, ela não conta essa parte, porque as crianças ainda não vão entender, mas o que o rei pôde fazer na época foi, já que eu não posso cancelar o decreto de que todo mundo que odeia o judeu pode matar o judeu, ele fez um outro decreto dizendo que todo judeu poderia revidar. Ou seja, o judeu poderia se defender e matar quem quer que fosse. Quando esse decreto foi anunciado no reino, ficou claro que o rei não estava mais do lado de Amã, porque Amã foi enforcado, não estava mais do lado daquele povo que odiava os judeus, pelo contrário. A rainha dele era judia e ele agora estava do lado dos judeus. Então o que aconteceu com a maioria daqueles que tinham antes intencionado matar os judeus? Mudou de lado. E aqueles que persistiram e falaram, olha, em 13 de Adar vamos matar todos os judeus, porque o decreto dizia que a partir de 13 de Adar, no dia anterior, hoje é 14 de Adar. No dia anterior, os judeus seriam mortos e que todo o povo que odiasse os judeus poderia, havia um decreto que eles poderiam matar os judeus com o aval do rei. Agora sabiam que o rei estava do lado dos judeus. E aí esses que decidiram ainda assim ir contra os judeus acabaram sendo mortos. E o povo israelita, o povo judeu prevaleceu. Mais de 75 mil persas, medos, persas e de outros povos foram mortos. E aqui, veja só, o povo já tinha recebido essa vitória. Mas só isso que aconteceu, olha só o que diz aqui. Havia alegria, eles estavam jubilando, eles estavam comemorando, fazendo banquetes, festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado. E temor nesse sentido não é temor de medo. Eles viram, veja, os povos viram o que Deus fez, o milagre que Deus operou e a salvação que o Deus de Israel havia trazido sobre aquele povo no meio do Império Persa, que por temor, aqueles que não eram judeus se converteram. Sabe qual vai ser o resultado da tua obediência? Primeiro, o óbvio, o seu destino que era a morte, não é mais. Não é mais. O seu destino agora é vida, vida em abundância, vida eterna. Só que como consequência da obediência do povo, da obediência da igreja, Deus está trazendo aqueles que são de outros povos para se tornarem um com a igreja. Aí alguém tem a pachorra, expressão antiga, de dizer, não, Deus veio só para Israel, ou coisa e tal. Gente, no Antigo Testamento a gente vê um Deus que era tendencionista, porque o objetivo de Deus era só o povo escolhido, era o povo de Israel. Não. Quando você lê a Bíblia, você vê que o propósito de salvação é para toda a humanidade.
Entenda aqui, Deus trouxe salvação para o povo de Israel apenas ali no meio do Império Persa? Não! Deus trouxe salvação ao povo de Israel, e a partir daí, muitos daqueles todos que antes serviam a Deus pagãos, se tornaram servos do único Deus, do Deus poderoso, do Deus altíssimo, por causa da obediência do povo. Se nós formos obedientes como igreja, e nós nos posicionarmos como igreja, a salvação é tua, já é garantida, mas a salvação vai alcançar os teus, vai alcançar a tua família, vai alcançar o teu bairro, vai alcançar os teus vizinhos, vai alcançar em nome de Jesus. Seja obediente e vamos celebrar. Minha proposta nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para abençoar a tua vida, nós estamos encerrando este culto, mas nós vamos ter um tempo de oração. Nós vamos estar aqui, eu quero que me ajudem aqui, os pastores que estão aqui comigo, a gente vai orar pela vida de vocês. Quem quiser oração. Mas eu quero propor a vocês algo. Hoje é um dia em que se comemora, o judeu comemora essa salvação. E nós comemoramos, gente, a salvação de Israel neste momento. E a salvação de todos esses que não eram judeus ali na Pérsia, aponta para a vinda de Cristo. E para o que Jesus trouxe para todos nós, que é a salvação. E nós precisamos celebrar e nos alegrar, porque somos salvos em Cristo. Precisamos nos alegrar, então eu quero que você se proponha hoje, e durante essa semana, ainda nesse clima de Purim, essa expressão, né? De mudança de sorte, que você celebre. Faça uma refeição especial, se possível hoje ainda, ou durante a semana com a sua família, ou se você sentir de convidar alguns amigos, etc. Se você sentir de convidar alguém aqui para almoçar, para jantar junto, gente, aproveite, tá? Quem não tiver compromisso aqui, ó, já está, mas faça um tempo, tem um tempo de refeição, tem um tempo de celebração, um tempo de lembrar, Senhor, o Senhor mudou a nossa sorte, e o Senhor está mudando toda a sorte da humanidade por nossa causa, por causa da obediência da igreja. Nós estamos nos posicionando como igreja em obediência ao Senhor, e a salvação há de alcançar as vidas que estão perdidas em nome de Jesus. Os desigrejados, os desviados, os que estão frios espiritualmente vão ser alcançados para a honra e glória do nome do Senhor, por causa do posicionamento da igreja em Pindamonhangaba. E nos adjacentes, se você é de outra cidade aqui, se você é aqui de Moreira César, se você é das cidades aqui para frente, lá, eu não sei todas as cidades aqui, Roseira, e aí para frente, Guaratinguetá, Aparecida, aqui Tremembé, enfim, seja lá, onde você estiver, onde estiver um parente teu, em nome de Jesus, que a salvação do Senhor alcance. Seja obediente, busque discernimento, busque conselhos. Nós estamos aqui para ajudar. Reconheça que você é dependente de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e aí a cura. Talvez você tenha sido curado enquanto nós estávamos ministrando. Talvez você já tenha sido curado enquanto o louvor estava acontecendo. Os louvores foram proféticos nesse sentido. Tá? E, gente, mais uma coisa que acontecia nesse período. Último versículo e a gente faz a oração final. Dentro da Bíblia, nós temos por hábito, tem algumas festividades na nossa cultura que há troca de presentes. Talvez a principal delas, na nossa cultura, seja o Natal, que é o momento de trocar presente, de comprar presente, de dar presente, certo? Biblicamente falando, você não tem nada, ninguém está proibindo, veja, você não está proibido de comemorar o Natal. Mas a Bíblia não fala sobre comemoração do nascimento de Cristo, a gente comemora a morte e ressurreição dele, que inclusive é na Páscoa. Amém? Amém? Ah, mas eu estou proibido de comemorar? Não, gente, Jesus nasceu, pode comemorar o nascimento, a morte, a ressurreição, e comemore sempre Jesus, tá? Mas o dia de trocar presentes na Bíblia, o dia de festividades que a Bíblia nos apresenta, é o dia de Purim. É essa comemoração. Olha o que diz em Esther 9, versículo 19 e em diante. Diz assim, ó: por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria e um dia de troca de presentes. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como um dia de festa e de alegria, troca de presentes e ofertas aos pobres. Busque direção de Deus, busque direção do Espírito. Se você sentir de presentear alguém, presenteie. Posso lançar um desafio? Semana que vem é Páscoa. Nós vamos ter um culto especial de Páscoa. Nossas crianças estão se preparando e ensaiando para uma apresentação. Venha participar, venha comemorar com a gente a morte e a ressurreição de Cristo, e traga uma oferta especial de Purim na Páscoa.
Traga uma oferta especial. Gente, aqui ninguém está constrangendo ninguém. Você que é visitante, você que está visitando. Gente, a gente fala de dinheiro com liberalidade. Se você foi ferido nessa área, em nome de Jesus, seja curado. Tá? Falar de dinheiro é bênção. Ninguém está constrangendo, ninguém está constrangido. Siga a direção do Senhor, siga a direção do Espírito. Mas se você sentir do Senhor, traga uma oferta especial. E durante a semana, sentiu de presentear alguém, vai, leva esse presente. Compra o presente, leva para essa pessoa. E especialmente nesse período, não é que em outros períodos não se fazia. Mas nesse período, essa comemoração, ela fala de você levar uma oferta de alimento para as pessoas pobres. A gente ainda não tem uma ação social aqui local em Pinda. Estamos para trazer o pessoal de São José para a gente fazer uma ação de lá com a gente aqui. Tá? Mas sentiu no coração, prepara uma cesta básica, prepara alimentos, prepara uma cesta de frutas e leva para alguém. Leva para uma instituição. Estão comigo? Amém. Faz isso em comemoração. Fala assim, e quando você fizer isso, você faz, eu estou comemorando a mudança de destino, a salvação que veio para mim e vem para todos aqueles a quem o Senhor trouxer para estar com a gente. A minha obediência vai trazer salvação à vida das outras pessoas também. Amém? Vamos orar, fique em pé. Aleluia. Sandere calabassori anebrai shori ere rebai shuri anebai. Harabai shori amanei suri era baixaias. Você que esteve em jejum, fez algum jejum com a gente, eu estou em jejum sem comer desde quinta-feira. Estou entregando esse jejum agora, entrega agora nesse momento. Você que esteve em jejum com a gente também. Pai querido, nós entregamos este jejum a Ti, Senhor, neste culto de domingo, neste culto especial de Purim, de mudança de destino, de mudança de sorte. Recebe, Senhor, como um perfume, como um incenso diante do Senhor. Pai querido, nós não fazemos jejum de forma alguma como uma forma de negociar com Deus. Ah, Deus, eu faço jejum, você faz isso. Não, porque a gente não pode comprar Deus. Tudo que Deus nos dá é por graça, é de graça. Nós fazemos, Senhor, e jejuamos aqueles que jejuaram junto com a gente. Nós estivemos em jejum por esses dias, porque, Senhor, estamos reconhecendo que dependemos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Senhor, nós não somos capazes o suficiente. Nós não somos fortes o suficiente. Nós não temos argumentos o suficiente. Nós não temos conhecimento o suficiente. Sem o Senhor nós não podemos levar adiante esta obra. Esta obra é Tua, Te pertence, Senhor. Então vem, Senhor. Recebe como um perfume, como um incenso, Senhor, como um ato de louvor, adoração e obediência a Ti esse jejum. Pai querido e Senhor, assim como nós vemos, Senhor, ali que há, Senhor, hostes e potestades e principados que não caem, Senhor, que não batem retirada, se nós não estivermos, Senhor, em jejum e oração. Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos, Senhor, cumprindo em obediência. Nós declaramos salvação, declaramos cura, declaramos libertação, declaramos que há um futuro para os nossos familiares, há um futuro para os nossos filhos. Nós não precisamos ter medo do que está por vir. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós reconhecemos e dependemos de Ti. Deixamos, Senhor, cair por terra todo o orgulho. O orgulho que muitas vezes tem nos impedido de buscar conselhos, de buscar ajuda, de buscar apoio. Ah, eu não vou falar para o pastor isso que eu estou vivendo, o que ele vai pensar de mim? Eu vou pensar que você é um filho amado, que você está se abrindo porque você está rompendo com os laços que te prendiam no pecado. E nós vamos te ajudar, nós vamos orar por você, nós vamos te apoiar. De uma vez por todas nós vamos romper com toda aliança que anteriormente foi feita com o inimigo, com o pecado. Nós não temos mais compromisso com o diabo, não temos mais compromisso com o pecado. Nosso compromisso é com o Senhor. Nós renovamos nesta manhã de domingo a nossa aliança com Deus. Nós renovamos a nossa aliança com Deus. Que caia por terra todo jugo, toda malignidade, arranca toda raiz de amargura, Senhor, e passa, Senhor, pasta de figo, traz cura sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rebaixari, halamaixori, rebaixarias, rebaixori, ebraqueiri, andalamari, andosei. Crebachori, anderebaixori, arabaixari, arabaixeri, rebaixuri, andalabaixarias.
Declaramos mudança de sorte, mudança de destino. Em nome de Jesus, um novo tempo. Declaramos um novo tempo inaugurado na vida de cada um aqui hoje. Um novo tempo. Tempo de avançar. Tempo de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh,